Se você não mede, você não cresce. Doc, presta atenção numa coisa. Você só consegue melhorar, mudar, aprimorar aquilo que é medido. Se você não mede, não tem como crescer. E nessa Medclass, a gente vai falar sobre metas e métricas. Como que a gente consegue medir o sucesso das vendas? Vem comigo. Gente, é extremamente comum que as médicas venham até mim falando: doutora Kelly, meu consultório não está faturando o suficiente. Eu tô com dificuldade de vender, tô com dificuldade de captar lead. A minha agenda tem muito buraco, tá vazia. Não sei onde é que eu tô errando. E eu quero crescer, doutora Kelly. Eu já tenho uma estrutura, eu já atendo bastante, meu consultório tá cheio. Mas eu não sei como estabelecer metas, medir meu progresso ou ir para o próximo nível. Eu vou te dizer uma coisa. Você só vai conseguir isso se você conseguir mensurar aquilo que você está fazendo. Entender os dados que você tem hoje para melhorar amanhã. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você. Você sabe quantos pacientes entraram no seu consultório esse mês? Você sabe qual que é a sua taxa de conversão? A quantidade de pessoas que entraram em contato com a secretária no WhatsApp, quantas fecharam? Você sabe quantas consultas que você fez que viraram tratamento ou um programa de acompanhamento? Se a resposta for não sei, isso já é um problema. Porque você não está metrificando, você não está mensurando. E isso precisa ser feito. Hoje eu vou te ensinar a você definir metas de venda e acompanhar seus resultados para você poder garantir um resultado mais constante, mais previsível. Saber onde você está errando, porque a maioria das vezes você tem uma ideia, você acha que pode estar acontecendo alguma coisa, quando na verdade é outro, quando na verdade é outro problema ou é outra questão que você precisa atuar. Quando a gente consegue identificar isso através de dados, a gente não fica no achismo. Primeiro ponto, e você vai saber exatamente o que tem que ser feito para mudar aquela situação. Pega o seu caderno, hoje é dia de anotação, porque essa aula vai mudar a forma de você ver o seu consultório e de você analisar e gerir essa parte. E a gente fala muito de venda, de ser uma arte da persuasão, ter relação com métricas também, mas sabe, de convencimento, de você ser bom de lábia, de conversar, de falar. Mas venda, gente, venda é resultado, venda é sobre dados. Venda é você fazer um número X de calls e fechar tantas vendas. Venda é sobre você gerar um número necessário ali de leads para que o número de consultas seja X. Entende? Então não adianta você achar que tá fechando pouca consulta se tá vindo pouco lead. Então, chega um lead por dia, chega 3, 4 leads por dia. Quantas consultas vão fechar? É um funil, né? A gente tem um funil de vendas e a gente não pode receber oxigênio por uma única via. Então, eu só recebo no Instagram, só é dessa forma. Não tem um sistema de indicação estruturado, não tem onde drenar esses pacientes, você não tem parcerias. Estou dando alguns exemplos aqui que a gente usa, que eu dou essas ferramentas na mentoria para as minhas alunas, mas estou mostrando e citando aqui para vocês. Eu tenho os leads do Instagram, tráfego pago, orgânico, isca, automação. Então tem N coisas que você pode fazer para gerar leads. Só que se você está recebendo só de um lugar e achando que o paciente vai cair do céu, mas eu acho, né? Você acha que está fazendo o seu trabalho quando na verdade não está acontecendo. Sinto te dizer isso, mas a gente precisa ser um pouco verdadeiro e aqui é para trazer vocês para real, para vocês assim, eu brinco, né? Sair mordendo a parede para mudar a situação atual. Então, como que a gente pode mudar isso aí? Como que a gente pode definir metas claras? Então, o que definir, doutora Kelly? Como que eu posso fazer com que a minha secretária agende mais? Qual que é a meta dela? Como que eu posso fazer? Vamos lá, as médicas falam, quero aumentar a paciente, né? Quero captar mais paciente, quero aumentar meu faturamento, quero crescer, quero escalar meu negócio. O que significa crescer? O que significa aumentar o faturamento? Então, se você não tem metas ou uma meta clara, você não sabe se você está crescendo ou não, e você não sabe para onde você está indo. E é aquela velha história. Para quem, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então vamos lá, vamos começar com metas específicas. Em vez de você falar assim, eu quero faturar mais, você precisa de uma meta específica. Por exemplo, eu quero aumentar a minha taxa de conversão 40% para 60% nos próximos 3 meses. Então, dos pacientes que chegarem, em vez de eu
converter 40%, eu quero converter 60%. A partir do momento que você tem uma meta, você fala assim, tá, aí a próxima pergunta é, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aumentar a minha conversão de 40% para 60%? Quais passos devem ser tomados? E aí você começa a destrinchar isso e quebrar em pequenos pedacinhos, em quebrar em pequenas etapas que devem ser feitas dentro desse processo. Não adianta falar, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero ter mais paciente. Não, esquece. Óbvio, isso é bom, é o que você quer de uma maneira geral, mas transforma isso numa meta específica. Segundo, qual ferramenta que eu uso? Eu business, né? Então, a área de negócios, ela usa muito a metodologia, uma regra que se chama SMART. Vem do inglês, as metas, elas seguem esse acróstico, né? Cada letra significa uma coisa. O S, como falei, é do inglês, então specific, vem de específica. O que exatamente você quer alcançar? Já trouxe um exemplo para vocês. Eu quero aumentar meu faturamento, outro exemplo, né? De 30 para 50 mil reais mensais em 3 meses. M é mensurável. Como que você vai medir o seu progresso? Quais são os indicadores? É o número de faturamento? É a taxa de conversão? É o LTV? É o CAC? Quais são os indicadores, né? Aí a gente chama muito entra dentro do business também, que são os KPIs ou KPIs, que são os indicadores. A é atingível. Essa meta, ela é realista. Então, a gente fala assim, não, eu tenho um faturamento, por exemplo, né? Você fala assim, eu tenho hoje um faturamento de 10 mil reais por mês no consultório. Quero aumentar para 100 mil. Tá, eu quero aumentar para 100 mil em 2 meses. Isso é factível? Talvez não seja factível, entende? Você tem que pensar numa meta que é atingível, senão ela fica muito no mundo das ideias, aí você não consegue concretizar. E até o fato de você, às vezes, não conseguir chegar lá, te frustra, quando, na verdade, essa meta não era atingível. É diferente de você pensar numa visão de futuro, tá? A visão de futuro você pode colocar para 5, 10 anos e isso acelerar e você também ter uma meta mais a longo prazo. Mas eu tô falando de metas específicas e curto, médio e longo prazo, tá? No máximo de 1 ano. Mas pensa se essa meta é realista. R, né? Então, SMART, R, relevante. Então, essa meta tá alinhada com o seu crescimento? Porque às vezes você fala assim, sei lá, quero criar mais conteúdo. Tá, você quer criar mais conteúdo, mas isso é relevante para o teu negócio? Não, você já posta 3 vezes por semana, o conteúdo tá legal, então por que você quer criar mais? Só por uma métrica de vaidade? Não, isso tem que ser relevante para o teu consultório. Tem que gerar resultado. Então, pensa que se não for relevante, risca da lista. Ou não fica como prioridade. Porque às vezes a gente coloca um monte de coisinha, picuinha que não tem muito, não vai gerar resultado real. Né? Então, vamos começar por aí também. E o T é de temporal. Quanto tempo você quer alcançar o objetivo? Na parte de específico, você já deve ter colocado o tempo, mas aqui ele reforça, sempre tem que ter prazo. Tudo tem que ter prazo, gente. Até esses dias eu estava ouvindo também um podcast bem legal, uma pessoa que fala sobre performance e tal. E ele falou até, inclusive, sobre você fazer metas, óbvio, longo prazo, 5, 10 anos, médio prazo, ou talvez 1 ano, mas curto prazo. Então, metas trimestrais. Por quê? Porque você pode revisitar. E você fala assim, eu vou fazer uma meta anual. No final do ano, o ano começou agora, final do ano em dezembro, eu quero faturar X. Só que você espera chegar ao final do ano para revisitar essa meta? Poxa, será que eu vou atingir? Será que eu vou chegar? Quando você coloca a meta trimestral e fala, poxa, se eu quero chegar ao final do ano com esse faturamento, eu preciso estar batendo um faturamento de Y aqui em março, abril. Então, é sobre isso, é sobre você revisitar essas metas ao longo do ano, senão a gente, sabe assim, coloca a meta, enfia na gaveta, abre lá em dezembro e fala, deixa eu ver se eu atingi minhas metas. Não, a meta serve para ser revista, revisitada, redirecionada e mudada. A gente não muda a meta, pode até ser que mude, mas normalmente não muda a meta. O que a gente muda é o caminho. O que a gente muda, como a gente vai chegar lá? Poxa, não deu certo assim? Vamos pensar de outra forma. Então, um exemplo de meta SMART para vocês. Quero aumentar o meu faturamento de 30 para 60 mil reais nos próximos 6 meses, ajustando minha taxa de conversão de 40% para 60%. Então, essa é uma meta clara, específica, temporal. Aí você tem que ver, realista, relevante, faz sentido para o meu negócio. Legal. Então, beleza, vamos trabalhar em cima dessa meta.
Faça isso e acompanhe, não faz a meta e esquece ali na gaveta, esquece num papel. A meta significa, poxa, vou colocar à vista de todos, inclusive, às vezes a gente tem que colocar na visão e falar, poxa, e aí, galera, time, vamos lá, vamos atingir essa meta aqui, essa meta tem que acontecer e tal. Agora, o que mais que nós podemos fazer? Eu quero que vocês entendam aqui que você precisa identificar as principais fontes de receita e focar nelas. Às vezes é uma fonte que está trazendo a maior parte do teu recurso e às vezes é o que você menos está dando atenção para ele. E você fala assim, meu Deus, meu marido sempre fala isso, é engraçado, né? Meu marido trabalha com negócios, expansão, mas ele fala assim, regra dos 80-20, né? 20% dos nossos esforços gera 80% dos nossos resultados. Olha que coisa louca. Então a gente fica pensando, poxa, como é que eu tô às vezes me esforçando ou fazendo algo que não é o que é o mais importante. Aí também entra aquela matriz de prioridade, né? Urgente, importante, não urgente, não importante. E quantas vezes no dia a gente passa fazendo coisas que são urgentes, porém não importantes, ou pior ainda, não urgentes e não importantes, quando na verdade a gente precisaria estar fazendo o que é realmente urgente. Também, óbvio, porque tem que ser feito, e importante, principalmente. Acontece demais. Eu tenho certeza que no seu dia você vai falar, caramba, nossa, passei muito tempo resolvendo um negócio que não era nem urgente nem importante. Ou era urgente, mas não era importante. Poxa, fiquei apagando incêndio o dia inteiro. Não é o caso. Aí você vai precisar de equipe e tal, mas e pensar, poxa, será que essa coisa que outra pessoa pode resolver? Entra o fato de delegar tarefas, treinar pessoas, liderança. Aí já é assunto para outra aula, mas a gente já tem aula sobre isso aqui, então é só vocês procurarem. Mas identifique as fontes de receita. Por exemplo, o seu paciente vem mais no Instagram, do boca a boca, ou indicação de outros médicos? Nossa, doutora, tá vindo 80% de indicação. Teve uma mentorada minha que falou, Kelly, a maioria dos meus pacientes estão vindo por indicação dos meus próprios pacientes. Então, por que não fomentar, por que não potencializar esse processo que já está funcionando? Através de um programa de indicação, de uma bonificação, de alguma coisa mais interessante que pode trazer ainda mais pacientes para lá, deixar esses pacientes felizes. A gente só pensa, e eu acho que as médicas às vezes ficam, né? Ai, porque a rede social, porque, nossa, eu tenho que postar, eu vou fazer, não, vai acontecer, e os pacientes vão vir. Gente, eu sei, a rede social é muito importante. Ela fala que ela é sua vitrine, é seu cartão postal. No mínimo, no início da sua carreira, se você não tem uma rede social grande, a pessoa vai olhar e vai falar se deu match ou não. Fala, poxa, eu gostei dessa médica, legal o jeito que ela fala, gostei das redes sociais, enfim, do que ela traz aqui. Beleza, vou marcar, confirmo. Até a rede social ela ganhar uma atração demora. E o que a gente às vezes desanima é isso, porque fala, não vem paciente no Instagram, vou parar. Não é o caso. Mas a gente coloca muito esforço, às vezes, em algo que não é o que mais vai trazer resultado. E pouco esforço numa ação que, às vezes, é pequenininha. É você mandar uma mensagem via lista de transmissão para os pacientes que já são seus. É criar um programa de indicação para uma lista de pacientes que você tem gigantesca, tipo, já há 30 anos. Por exemplo, essa médica, ela fez a migração do plano, né, do convênio para o particular, e ela está trazendo esses pacientes do convênio para o particular. E está funcionando, é óbvio, não a maioria, porque a gente sabe que a maioria do convênio não vai vir, porque não tem condição, porque é outro negócio, outra pegada, outro poder aquisitivo, mas muitos vão vir, né? Pelo menos uma porcentagem. Então, sei lá, de 10 mil pacientes que eu tenho, ao longo de 30 anos, se vier 10%, se vier 5%, quanto que a gente está falando aqui? Né? A gente está falando de, se for 10%, 1.000 pacientes. Nossa, 1.000 pacientes é bastante, né? Se for 5%, a gente está falando de 500. Então, já é o suficiente para a gente encher a tua agenda. Então, não despreze as fontes da renda que vem, maior renda sua. Qual serviço gera maior retorno financeiro? Por exemplo, aqui você pensa assim, poxa, o meu negócio é vender mentoria também para médicos, high ticket, os programas de acompanhamento e tal. Se eu fizer um esforço maior para fechar uma mentoria que seja, para ter um modelo de negócio funcionando legal, será que não é melhor eu concentrar meus esforços em vender a mentoria do que outro produto ou serviço que eu tenha?
às vezes eu me pego até questionando, falando, caramba, eu preciso colocar tanto esforço em outra coisa? Não, eu não preciso colocar tanto esforço em outra coisa. Eu preciso fazer esse negócio girar e funcionar. O próprio Flávio Augusto, ele fala isso, né? O cara das vendas, né, gente? Se vocês não conhecem, depois digita aí, vocês precisam conhecer Geração de Valor, Flávio Augusto. Mas ele fala isso, ele fala, foca numa única coisa até essa única coisa dar certo. Não é porque... Aí você tem que, obviamente, ser estratégico, inteligente e ter pensado se essa única coisa que você vai fazer é algo que realmente possa trazer retorno financeiro, mas aí você tem que pensar antes. Mas supondo que você está fazendo aquela única coisa, ela está dando certo, começa a dar certo. Ah, beleza, está dando certo, tal. E aí você para porque começa a surgir outros projetos e para, nananana. Aí quando você viu, você já perdeu o foco, o faturamento caiu e as coisas não estão fluindo porque você parou de focar naquela única coisa que estava funcionando. Entende? Então, às vezes eu tenho que falar isso para as minhas mentoreadas e falar, olha, gente, menos é mais, faz isso, faz essa única coisa, porque essa única coisa está dando certo, né? Ah, eu já tenho estrutura, eu já tenho time, agora eu quero escalar. Aí sim a gente pode expandir. Mas por quê? Porque aquela já única coisa está rodando bem, relativamente bem, com o time, com a equipe, enfim, funcionando muito sem você, e você já pode pensar em outras coisas. Pensa nessas fontes de renda. O segundo ponto é como que você pode acompanhar e otimizar esses resultados de venda. Porque a gente aprimora a venda, entende? Você fala assim, poxa, se eu vendi uma vez para o meu cliente, eu não posso vender mais? Se eu fiz esse script de venda e deu certo, será que não dá para melhorar? A gente sempre tem que buscar essa excelência, melhorar os processos, porque às vezes você melhora um processo que se repete, às vezes é um CRM, às vezes é uma automação, uma conversa, uma forma de abordagem, você melhora um pouquinho, só que a cadeia, você vai melhorar aí no final 20, 30% do teu faturamento, e isso não é bom, entende? Então, acompanhe, otimize processos, resultados, persiga isso, sabe? Seja realmente crítica. Eu diria até, não é o caso, mas neurótica, não estou conseguindo achar uma outra palavra, mas sabe? Obstinada, é isso. Seja obstinada por ter um resultado relevante. A gente precisa, né, de pessoas assim. Esses dias eu estava também lendo sobre o Jeff Bezos, né, da Amazon. Meu, cara, bizarro, né? No livro dele, não lembro qual livro que é, mas um livro muito bom. Até meu marido estava, enfim, ouvindo, escutando. Eu peguei lá um capítulo também de gaiato. Mas ele falou, as pessoas não gostavam dele, os chefes, né? O pessoal que estava abaixo dele, liderança, achava o cara chato, cri-cri, não tolerava, né? Erro, não tolerava, assim, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estavam meio acomodadas, mandava o povo embora mesmo. Então, às vezes, gente que estava 20, 30 anos na empresa e mandava embora, não estava nem aí. É meio louco, assim, o que ele fazia, mas, tipo, ele falava assim, cara, depois de um certo tempo, se aquele executivo não está gerando resultado, tchau. E ele mandava embora mesmo. Então, contou a história dele. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, né? Pode até ser que as pessoas não gostassem dele, não, né, não aguentassem mais, o cara é chato, cri-cri e tal, mas ninguém pode questionar o resultado que ele teve. E o mérito que ele teve a partir daí, tá? É óbvio, inteligência emocional, N coisas, falavam outras coisas dele, que ele gritava, enfim. Não é o caso, não estou falando que a pessoa não pode ter inteligência emocional ou nada, mas mérito ele tinha em alguma coisa, então a gente tem que aprender com essas pessoas, né? E eu falo que a gente tem que ser obstinada, essa é a palavra, obstinada por ter um bom resultado. Então, monitora a taxa. E às vezes, a gente pensa, as pessoas que têm, talvez não tenham esse entendimento, sua secretária ali, que mal sabe o que está fazendo, enfim, mas ela não tem, talvez, ela não tem a sua inteligência ou estratégia, porque se tivesse, ela não estaria onde está e você estaria, né, estaria em outro lugar. Óbvio, se ela tem gana por crescer, ótimo, mas às vezes ela não vai entender por que você tem que saber o resultado todos os dias. Por que você tem que saber quantos leads chegam, quantos estão convertendo, todos os dias. Nossa, mas tem que mandar métrica todo dia? Tem que mandar. Né? Eu cobro isso da minha secretária, por mais que eu cobre, gente, toda semana ela não manda sempre. Ai, vou mandar. É difícil, sabe? Como eu falei, não é simples trabalhar com pessoas, mas é regra, é quase que a gente tem que ter uma rotina e as pessoas precisam entrar nisso. Então, vamos pensar aqui. Se 100 pessoas mandam mensagem no WhatsApp do consultório e apenas 20 agendam, a gente tem uma taxa de conversão de 20%.
Então, se a minha taxa é mais alta, então, poxa, está abaixo do que é o esperado. É óbvio, pensa assim, que se a sua consulta for um valor mais alto, a taxa de conversão vai ser menor. Então, você tem que afunilar, você tem, você tem que ter mais gente ali naquele funil, colocar mais pessoas para que você consiga ter o resultado que você quer. Mas é natural que você, aumentando o valor da sua consulta, dos seus procedimentos, essa taxa diminua. Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar no valor, você vai ganhar no dinheiro. E, óbvio, tem estratégias que a gente pode fazer para aumentar essa taxa de conversão. Segundo, dentro desse processo de olhar os processos, de acompanhar, avalie onde que você está perdendo pacientes. Então, os médicos, eles não sabem onde estão perdendo. Como que você não sabe? É na captação, é na conversão, é na recorrência? Eu capto o paciente, beleza. O paciente vem, mas ele não marca, né? Ou o paciente nem chega a ser captado, ele nem passa ali na tua rede social, poxa, o anúncio está ruim, precisa mudar o conteúdo, melhorar o posicionamento, tem N coisas. Aí é muito mais marketing, né? Captação, a gente está falando de marketing, pode ser tráfego orgânico, pago, mas tem que mudar, às vezes, a estratégia, criativo, fazer muito teste, é muito teste, tá? O problema está na conversão. Então, chega lead, nossa, chega muita gente, só que pouca gente vai, pouca gente converte. Será que não, é a secretária que não está sabendo fechar? O que ela está fazendo de errado? O que está acontecendo? Aí você tem que olhar lá as conversas, escutar a ligação, fazer cliente oculto. Já falei várias coisas aqui nos Medclass anteriores sobre isso. Conversão, mais relacionada à secretária e a pessoa, né, da venda propriamente dita, se não for a secretária. E terceiro, o problema está na recorrência. Então, o paciente vem e não retorna. Por que ele não retorna? Será que é o meu atendimento? Eu preciso melhorar a qualidade do meu atendimento, o follow-up, o acompanhamento desse paciente? Será que eu não estou conseguindo fechar um programa de acompanhamento e amarrar o paciente ali na minha jornada do paciente, na minha esteira de produtos? Eu não estou conseguindo converter. Por que eu não estou conseguindo converter? Lembra, se você não mede, você não vende, você não aumenta o faturamento, você não sabe o que está acontecendo e não sabe nem o que tem que melhorar. Então, uma dica aqui, por exemplo, se a taxa está baixa, a taxa de conversão, a gente tem que fazer um teste. Pergunta para o paciente por que ele não está fechando. Existe algum motivo maior? Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar? Posso saber por que você acabou não... eu estava procurando convênio, não é meu interesse. Beleza, o paciente não tem dinheiro, não vai fechar, ok. Tem N fatores. Eu achei outro médico mais rápido. Né? Então, poxa, eu demorei para agendar a consulta, a consulta ficou longe, o paciente desistiu. Então, N fatores que a gente precisa entender. Poxa, não deu muito match com a médica. Esse é até mais difícil da gente entender se flui ou não, porque às vezes os pacientes não vão falar, vão ficar com vergonha, enfim, não vão querer te falar. Mas é importante que a gente tenha esse feedback, por isso que às vezes entra a pesquisa de NPS, satisfação, enfim. Aí a gente consegue melhorar também esses indicadores, tá? De atendimento propriamente dito. Lembra que isso vai mostrar onde está a resistência do seu público e também gera trabalho, né? Porque a gente precisa perguntar ativamente, saber o que está acontecendo. E quais são os ajustes baseados em dados? A gente testar e ajustar. Então, se o paciente fala muito, eu vou pensar em retorne, nunca retorne, a gente precisa mudar a nossa abordagem. Em vez de falar, vou pensar, tentar quebrar a objeção ali. Por que o paciente vai pensar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? O valor é alto. A gente pode aumentar a taxa de parcelamento. Se você fechar agora, a gente te dá esse bônus aqui especial. Ou a gente consegue dar um desconto de tantos % à vista no Pix, por exemplo. Então, a gente precisa começar a ser um pouco mais inteligente. E aí é difícil, né? Porque às vezes a secretária não vai ter essa perspicácia. Precisa ensinar, mostrar, falar inúmeras vezes, mais de uma vez, muitas vezes, para conseguir fazer com que ela fique boa. E mesmo assim, mais que a gente fale, às vezes não vai acontecer, tá? Te digo porque é difícil, são pessoas, a gente precisa trabalhar com pessoas, isso nem sempre é tão simples assim. E aí esses pacientes desistem, talvez você precise oferecer prova social. Então, beleza, é o valor. Não é nem que você não deu a percepção, não consigo pagar, tal. Mas se você oferecer prova social, se você mostrar para o paciente por A mais B que o barato vai sair caro para ele. Poxa, eu estou pagando essa consulta, mas você não vai precisar passar em outras
300 profissionais. Você não vai ficar batendo cabeça por meses. Eu vou conseguir já resolver o seu problema de uma forma muito mais completa. Porque, de verdade, gente, muitas vezes, vocês sabem, o barato sai caro. Quantas vezes a gente tentou ali fazer um negócio um pouquinho mais em conta e aí o negócio deu tudo errado e você teve que pagar depois mais caro ou pagar, fazer de novo, porque não ficou bom, né? Lembra-se, a gente está pagando um valor alto, um valor que, né, a gente entende que é um alto valor ali, e está fazendo, é porque a gente quer um serviço bom, melhor. A minha câmera recentemente quebrou, tive um problema com ela e pedi para fazer o conserto na autorizada. Eu falei, poxa, será que eu vou numa que não é autorizada? Eu falei, gente, não vou, porque eu não posso correr o risco de perder a minha câmera. Imagina se eles colocam uma peça errada, uma peça que não é original, faz um negócio, não tem garantia. Então, assim, não vale a pena, entende? Tem coisas que não vale a pena. E a gente mostrar para o paciente que, olha, o barato pode sair caro, vai fazer muito sentido. E outra, você está mostrando, novamente, aquela mentalidade de venda, mas para o paciente você está mostrando que o seu trabalho é diferenciado, que você não poderia oferecer menos por aquilo que você faz, porque, de fato, é diferenciado, é muito bom, é algo único. Então, fica aqui um desafio para vocês e uma tarefa. É isso mesmo, tem tarefa. Disse para vocês anotarem, né? E pegar papel e caneta. Então, se você não pegou até agora, pega agora o papel e caneta, tá bom? Para você definir metas, para você medir seus resultados. E eu quero te fazer um desafio, tá? Escreve a sua meta de faturamento para os próximos 6 meses. Lembra, daquele jeito smart de fazer, específica, mensurável, atingível, com o prazo. Escreve aqui. Depois você vai escrever sua meta de conversão. Então, meta de faturamento é quanto eu quero faturar. Depois é a meta de conversão. Então, poxa, eu quero melhorar minha conversão de pacientes em tanto. Eu quero que você coloque uma ação que você vai implementar ainda essa semana, Doc. É isso mesmo, para você medir seus resultados. Uma ação para faturamento, uma ação para métrica de conversão. Tá bom? Eu vou te dizer uma coisa. A gente, às vezes, ouve tanta coisa, tem quase uma obesidade mental de tanto curso, podcast, vídeo, aula, mentoria que a gente faz, mas pouco a prática. Então, coloque em prática, porque você já vai estar 90% à frente dos outros médicos, te garanto. Seja fazedor, não fique caindo em um monte de coisa. Faz uma coisa e faz ela bem feita. Fica o meu convite, né? Depois de tudo isso, dessa aula aqui que eu dei para vocês, trouxe tanta informação, tanta coisa. Essa aula, ela vai para a plataforma, nossa plataforma do Mediclex, que você pode receber aí, pagar pela assinatura. É um valor assim muito irrisório perto de tudo que ela oferece. A gente tem toda a metodologia do EmpowerMed lá, que é a base da minha mentoria, além de aulas semanais, uma comunidade também de médicos ali. E você também, se você quer ter um acompanhamento individualizado para entender onde que estão os erros na sua clínica, gestão, vendas, marketing, qual área que está acontecendo, o que está dando errado, né? Ou às vezes, talvez você nem começou, né? Tem que começar ali, o mínimo, fazer um básico bem feito. Fica o convite para você conhecer mais a minha mentoria. Aqui embaixo tem o formulário de aplicação, tem como você fazer uma consultoria diagnóstica e a gente entender se faz sentido nesse momento você estar aqui com a gente ou não, tá bom? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, para a gente trazer mais informações para vocês relevantes. Compartilha com alguém que essa aula com certeza vai ser importante, às vezes até mesmo com a tua secretária, né? E bora junto com a gente ali para a gente ir para o próximo nível, tá bom? Até a próxima aula, Doc. Tchau!